Boa tarde, gente. Hoje a gente vai começar a nossa aula falando das propriedades da multiplicação. Nossa aula hoje vai ser sobre o capítulo 2, a continuação do capítulo 2, só que dessa vez a gente vai nas páginas 50 até a 55. Lembrando que a nossa referência aqui é o nosso livro de matemática do 6º ano. Então, a primeira parte, que foi a atividade passada na semana do dia 9, das páginas 50 a 53. Algumas questões, eu selecionei algumas questões que vocês tiveram mais dúvidas para a gente relacionar. A primeira questão que eu separei aqui para vocês foi a questão 52. A questão fala: em um cinema é possível comprar pipoca doce ou pipoca salgada em um pacote, pequeno, médio ou grande. Quantas são as possibilidades para a compra de um pacote de pipoca nesse cinema? A multiplicação, ela precisa de algumas estratégias. Aqui a gente sabe que tem pipoca. Então, quantos tipos de sabores de pipoca a gente tem? 2. E quantos tamanhos diferentes são? 3. Então, a gente sabe que são 2 tipos de pipoca e 3 tipos de tamanho. Cada tipo de pipoca pode ser comprada em 3 tamanhos diferentes. Então, como é que a gente faz essa continha? Primeiro, a gente tem a pipoca salgada. A pipoca salgada vai poder comprar grande, média e pequena. E depois a pipoca doce, grande, média e pequena. Quantas possibilidades diferentes eu tive aqui? Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como é que eu faço essa conta aqui? Como é que eu faria uma multiplicação aqui? Quantas opções eu tenho por quantos tamanhos eu tenho? Então, seriam 2 vezes, porque são 2 tipos de pipoca, para 3 tipos de tamanho. Então, 2 vezes 3 tipos de pipoca. Então, a probabilidade aqui é você comprar 2 vezes 3, que seria 6. Então, você teria a probabilidade de comprar 6 tipos de combinações diferentes para você fazer. Eu poderia, por exemplo, querer uma pipoca grande e doce. Jefferson poderia querer uma pipoca média salgada. Outra pessoa poderia querer uma pequena doce ou 2 pequenas, só que uma doce e uma salgada. Então, são 6 possibilidades, só que usando os mesmos elementos. A questão 53, por exemplo, Rafael tem um dado e uma moeda. Quantos dados tem um dado? Quantas faces tem um dado? Oi, eu não sei direito, não. É 6. Um dado, quando você joga, você tem um número de 1 a quanto? 6. 1 a 6. 1 a 6. Então, a gente tem 6 possibilidades de cair o lado do dado. E a moeda tem quantos lados? Quantas faces? 2. 2. Então, eu tenho 6 lados do dado e 2 faces da moeda. Então, cada face, ou cada lado desse dado pode cair com uma das faces da moeda. Então, ele pode cair com 2 possibilidades. Então, tem aqui o número 1. O número 1 pode cair o 1 e a cara. Pode cair o 1 e a coroa. Assim como pode cair o 2 e a cara, o 2 e a coroa. Então, aqui ainda tem 4 possibilidades. O 3 cara, 3 cara e coroa, 4 cara e coroa, 5 cara e coroa, 6 cara e coroa. Então, quantas possibilidades diferentes eu vou ter aqui? Aí a gente multiplica a quantidade de faces do dado pela quantidade de faces da moeda. Quantos lados tem o dado? 6. E quantas faces tem a moeda? 2. Então, 6 vezes 2. Então, quantas possibilidades diferentes podem aparecer nessa brincadeira de jogar o dado? 12 vezes. Então, é uma estratégia da matemática que você vai pegar, sempre na multiplicação, você vai pegar um número pelo outro. Então, a gente tem que pensar. Aqui nós temos 2 informações, de dado e de moeda. Ele não disse que era 6 e 2, mas todo mundo conhece um dado e sabe que um dado tem 6 lados. Então, bora lá. 6 e a moeda tem 2. Então, 6 vezes o número da moeda, 2. Então, continuando. A questão 54 é um pouco mais diferente, essa daqui. Essa daqui é uma questão que a pessoa tem que pensar um pouquinho. Ele fala que ele tem 3 lápis de cores na cor azul, amarelo e verde. E deseja pintar 3 faixas, uma figura com essas 3 cores. Então, ele não quer repetir. Ele tem uma faixa
e tem 3 cores, mas ele só pode pintar cada cor dessa faixa de uma cor diferente. Então, ele não pode pintar amarelo, 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 verde, verde, verde. Não, ele tem que pintar uma de verde, uma de amarelo e uma de azul. Não importa a ordem, mas ele tem que ser uma verde, uma amarela e uma azul. Então, de quantas maneiras diferentes ele pode pintar? Então, aqui a gente já tem uma maneira, ó, que ele mostra lá no próprio livro, ele já mostra essa maneira. Um azul, uma verde e uma amarela. E como é que a gente pensa que ele pede para a gente desenhar? Mas se a gente não puder desenhar, como é que a gente tem que pensar aqui? Qual é a linha de raciocínio que eu tenho? Se eu usar a primeira cor, azul, quantas cores eu ainda poderia usar? Eu já usei azul. Quantas cores ainda me restam? 2. 2. Eu tenho 3, então se eu usei azul, só me restam 2 cores. Antes eu tinha 3, agora eu só tenho 2. E se eu pintar aqui de verde, solta quantas cores? Uma. Então, a multiplicação no final eu vou explicar. Mas, por exemplo, eu pintando aqui de azul a primeira, eu tenho 2 possibilidades. Azul, eu posso pintar azul, verde, amarelo ou azul, amarelo e verde. Eu tenho, no que eu pintei a primeira possibilidade, no que eu pintei o azul, ainda sobrou o verde e o amarelo. Mas que eu escolhi o verde, só sobrou o amarelo. A mesma coisa se a primeira cor que eu pintar for verde ou amarelo. Aí eu tenho 2 possibilidades de amarelo. Amarelo com verde e azul e amarelo com azul e verde. Então aqui eu já tenho 4 possibilidades. E a última cor que sobrou, verde. Eu posso pintar verde, amarelo e azul ou verde, azul e amarelo. Então eu tenho 6 possibilidades. Mas se eu não quisesse pintar, ter todo esse trabalho de pintar, como é que eu faria uma conta aqui? Então, como eu falei, eu tenho 3 cores. Então, começo pelo número 3. 3. Se eu pintar a primeira cor, me restam 2. E depois, se eu pintar a segunda cor, me resta 1. Então, a multiplicação aqui seria 3 vezes 2 vezes 1. Só que é a mesma coisa de 3 vezes 2, por quê? Porque o 1 é um elemento neutro. Na multiplicação, o 1 não altera o resultado. Ele fica o número que a gente tem primeiro. Então, mostrando aqui, ó, a primeira possibilidade, a segunda, a terceira, a quarta, quinta e sexta. Então, a gente pintou e viu que tinham 6 possibilidades. Mas se eu tivesse que escrever uma multiplicação, tá aqui. 3 vezes 2 vezes 1. Aí, lá no próprio livro, tem uma questão que é pense mais um pouco. Acho que pense mais um pouco, que é mais ou menos nessa pegada, mas bora ver a diferença. Ele fala que tem uma faixa, mas tem 4 cores e 4 linhas em cada faixa. Quantas possibilidades diferentes ele teria? Então, seguindo aquela linha de raciocínio, sem precisar pintar, como é que eu faço? Quantas cores eu teria para pintar a primeira faixa? Quantas cores inicialmente eu tenho? 4. Se eu pintar a primeira faixa de verde, quantas ainda sobrou? Quantas possibilidades diferentes eu posso pintar? 3. Aí eu pintei a segunda. Quantas ainda sobrou? 2. E depois, quantas sobraram? 1. Então, como é que eu faria a multiplicação aqui? Ó? Eu tenho 4 na primeira faixa, eu posso pintar de verde, azul, vermelho ou amarelo. Mas se eu pintei a primeira faixa de qualquer cor que eu escolhi, as outras, eu só vou ter 3 possibilidades, porque eu não posso repetir a verde. Então, eu só vou ter mais 3 cores para variar. Então, vai ser 3 vezes misturado, com a primeira faixa sendo verde. Então, vai ser verde, azul, vermelho e amarelo, verde, azul, amarelo e vermelho, verde, vermelho, azul e amarelo, verde, vermelho, amarelo e azul. Então, vai ficar misturando assim. Então, a primeira faixa, se eu pintar de qualquer cor, eu tenho mais 3 cores para pintar. Aí, depois das 3 cores, se eu pintei 2 faixas já, ainda me restam 2 cores. E depois que eu pintei 2 faixas, ainda me resta uma cor. Então, nesse aqui, ó, ao invés de eu pintar, eu até na correção que vocês vão receber, eu mostrei todas as opções. Mas se eu não tivesse mostrado e quisesse fazer sem pintar, tá aqui. A conta que eu tenho que fazer é 4, porque a primeira faixa eu posso pintar de qualquer uma das cores, são 4. 3, porque depois que eu pinto a primeira faixa, só me restam 3 cores. 2 e 1. Então, 4 vezes 3 dá 12. 2 vezes 2, ou 2 vezes 12, dá 24. Então, 24 possibilidades. Eu vou dar aqui um outro exemplo, pensando aqui. Ó. Por exemplo, se eu tivesse mais cores, só que com as 4 linhas. Por exemplo, eu tenho 8 cores, só que com 4 faixas.
Na primeira faixa, eu posso pintar com 8 cores diferentes. Então, aqui, ó, peraí. Deixa eu só pegar aqui. Se eu tivesse 8 cores, tá? Eu posso pintar com 8 cores diferentes. Na primeira faixa, eu tenho 8 cores. Na segunda, eu não teria mais 8. Eu só poderia pintar com 7, porque eu não posso repetir. 7 cores. Na terceira, eu ainda teria 6 cores para pintar. E na última, que aí eu só tenho 4 faixas, eu ainda teria 5 cores para pintar. Então, preste atenção aqui, ó, que vai dar uma conta muito maior. Por quê? Porque eu teria muito mais cores para usar. Ao invés de ser 4, eu teria 8 cores. Então, eu teria muito mais possibilidades. Aqui seria 30 vezes 56. 30 vezes 56, aí a gente faz a conta depois. É só um exemplo. Então, quando você tiver alguma coisa assim de possibilidade, você tem que usar a estratégia de... Nesse caso aqui, eu tenho a primeira faixa, eu posso usar 4 cores, então vai ser 4. Depois que eu tenho a primeira faixa, ainda sobram 3, depois 2, depois 1. Aqui porque são 4, mas como eu falei, se fosse 8, na segunda faixa ainda sobravam 7, depois 6. Então, na questão 56, para fazer um trajeto de sua casa até a escola, Luciana tem 2 conduções. Então, ela vai sempre pegar 2 conduções, só que ela nem sempre usa os mesmos meios de transporte. No primeiro percurso, ela pode pegar ou um trem ou um ônibus. Então, a gente já sabe que no percurso, ou ela vai de trem ou ela vai de ônibus. Já na segunda parte, ela sempre tem que parar em algum lugar para pegar outro tipo de condução. Só que no outro tipo de condução, ela tem a opção de metrô, carona com amiga ou outro ônibus. Ou ela pega 2 ônibus, ou ela pega um ônibus e um carro, ou ela pega o metrô. Então, quantas possibilidades ela pode fazer aqui para chegar na escola? Então, supondo dispor dos mesmos meios de volta para a escola, quantos modos diferentes ela pode fazer? Então, se ela vai daquela forma, ela volta daquela forma também. Então, a primeira opção aqui, nós temos o trem. O trem ela pode pegar o trem, depois pegar o metrô, pode pegar o trem, depois pegar a carona, ou pode pegar o trem e o ônibus. Já na outra opção, se ela não pegar o trem, ela tem o ônibus. Ela pode pegar o ônibus e o metrô, o ônibus e a carona com a amiga, e o ônibus e outro ônibus. Então, aqui ela pode ter, ó, 2 vezes 3, porque ela tem 2 possibilidades no primeiro trajeto e 3 no segundo. Então, aqui, ó, como eu falei, ele não deu bem desenhadinho, mas o que é que a gente tem? 2 possibilidades no primeiro trajeto e 3 no segundo. É a mesma multiplicação lá do primeiro, que era da pipoca, só que aqui, ó, pensando em outra estratégia. O percurso que ela faz para a escola. Então, nós temos 2 vezes 3, que 2 vezes 3 é 6. Então, aqui nós temos a possibilidade. A questão 58 fala do Lucas, a mesma coisa da moeda. Lembra da moeda que a gente lançou? Só que agora ele não tem moeda em um dado, ele tem moeda e outra moeda. Aí ele quer saber quantas possibilidades ele vai ter diferentes de lançar. Por exemplo, se ele jogar as 2 moedas, uma pode dar cara, a outra pode dar coroa. Uma pode dar coroa e a outra pode dar cara. Já são 2 possibilidades. Cara e coroa, coroa e cara. As 2 podem dar cara e as 2 podem dar coroa. Então, bora lá. Quantas moedas eu tinha? Ele tem, ó... Não, ele tem 2 moedas, ó. 2 moedas. Quantas faces, quantos lados tem cada moeda? 2, quer dizer. 2. Então, 2 moedas vezes 2 dá? 4. 4. Ah, peraí. 4. 2 vezes 2. 2 vezes 2. É 2 mais 2. 2 vezes número 2. 2 mais 2. Lembra, gente, que é muito importante vocês treinarem a tabuada. Multiplicação, a gente pode usar a calculadora, pode usar o lápis, mas a gente, memorizando a tabuada, fica bem mais rápido. Então, se vocês tiverem a possibilidade de estudar a tabuada, sempre estude a tabuada, porque até para fazer uma conta maior, a gente precisa ter a tabuada memorizada. Então, continuando, o livro dá a multiplicação hindu, que é outra forma da gente fazer uma multiplicação, só que ao invés da gente armar a conta um número acima do outro, a gente pode fazer um desenho. Ele fala aqui, ó, que eles desenvolveram esse método, que a gente coloca aqui 9 vezes 23. A gente coloca o 9 na linha e o 23, cada número em uma coluna diferente.
E o que é que a gente faz? A gente vai multiplicar cada número cada coluna pela linha. Então, bora lá. 2 vezes 9, aí 18. 3 vezes 9, 23. E ele aqui, ó, traçou linhas na diagonal. Aí ele vai somar cada diagonalzinha dessa. 7 não tem com o que somar, então aqui é 7. 8 mais 2 dá 10. Aqui, aí, assim como a adição, cada só pode ter um número, não pode ter decimal, não pode ter dezena, só pode ter um número. Porque lembra que o nosso sistema de numeração ele é decimal. Então, a partir se tiver uma dezena, vai para a casa da dezena. Se tiver uma centena, vai para a casa da centena. Então, aqui se dá 10, 1 veio para o número da frente. Então, aqui, já que aqui ficou 1, porque era 18, tinha uma dezena, e aqui também, sobrou não. Sobrou 1, que é uma dezena daqui, então ficou o 1 mais 1, ficou 2. Quando a gente vai escrever o número, ó, é 2, 0, 7. Então, 9 vezes 23 é 207. Aqui ele deu outros exemplos ó, com mais números. 16 vezes 54. Então, a gente vai fazer todos, como eu estou falando. É importante a gente treinar a tabuada, porque aqui ó, é tabuada. 6 vezes 5, 30. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 6 vezes 4, 24. Só que aqui, ó, adição. Aqui eu vou somar cada um dos números, que é 0. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 4 dá 12. 1 vai para a próxima casa. Então, 4 mais 2, 6 mais 1, 7. E aqui não tinha nada. Então, quanto é 54 vezes... 45 vezes 16? 720. E aqui está o último exemplo com mais casas. Então, a gente sempre vai botar o número... a primeira parcela de cima para baixo e a outra da esquerda para a direita. Sempre. Então, vamos lá o exemplo que ele tem aqui no livro. Ele pede para a gente aplicar o método de Hindu nessas aqui. Então, vamos lá. Quanto é 3 vezes 4? 4 mais 4 mais 4, 3 vezes. 12. 12. Então, preste atenção que eu coloco o 1 na dezena e o 2 na unidade. A multiplicação, gente, quando a gente vai multiplicar qualquer número, só a unidade por qualquer outro número, não dá mais de 100, não dá centena. Por exemplo, 9 vezes 9 é 81, 9 vezes 10 é 90 ainda. Mas qualquer número, qualquer unidade multiplicada até 10 não dá mais do que dezena. Então, por isso que eles usam essa aqui sempre é a dezena e embaixo sempre é a unidade. Então, bora lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. O 0, ó, aqui, já que não tem nenhuma dezena, porque é 9, aqui é 0. 7 vezes 4 dá 28. 7 vezes 4, 28. E 7 vezes 3, 21. Aí aqui a gente soma. Bora lá. Aqui só tem 1, então 1. 8 mais 2. 10. 10. 10 mais 9. 10 mais 9. 19. 19. Então, 1 vai aqui para cima. Vai 1. 2 mais 2, 4. Então, 1 mais 4 dá 5. Então, aqui é o número 5. E aqui só tem 1, então aqui vai 1. Então, que número seria esse? A gente vai, ó. Daqui. Isso. A gente vai daqui e pega os números descendo. Então, 1.591. Então, 1.591. Aqui é o resultado dessa multiplicação. Aí é o outro exemplo. Oi? Depois passe mais atividade dessa daí. Você gostou do método Hindu? Uhum. Eu vou passar. É bom que vocês treinem. É um método muito legal de fazer. Teve gente que disse que é o método... No começo eu estava achando difícil, mas só que eu fui estudando e fui aprendendo. Isso.
Exatamente. Matemática, gente, é prática. Às vezes, a primeira multiplicação que vocês fizeram foi de um número com o outro. Quando vocês fizeram a primeira dezena, foi difícil. Depois você vai pegando a prática, vai ficando fácil. Então, o método hindu, à primeira vista, dá um susto. Eita. À primeira vista, a gente tem um susto. Depois, ele fica bem facinho. Só é a gente fazer... Lembrando, matemática, gente, é prática. À primeira vista pode parecer difícil, mas a prática, o treino vai tornando o negócio mais fácil. Ah, professora, eu não sei fazer multiplicação. A gente precisa praticar multiplicação. Aquele joguinho que eu passei logo antes do recesso, ele é muito legal para praticar. Vários de vocês foram além do que eu tinha passado. Por quê? Porque vocês já estão praticando. Então, quanto mais você praticar, melhor. Às vezes tem outros aplicativos que são mais legais ainda. Então, procura e vai atrás, porque a gente memorizando a tabuada, tudo fica mais fácil. Então, o próximo exemplo aqui, ó, eu já deixei com os resultados aqui, ó. 2 vezes 8, 16, dezena em cima, unidade embaixo. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5, sem unidade em cima. Como aqui todos são 1, ó, não vai ter nenhuma dezena em cima. Só vai ter as unidades, porque na multiplicação, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, como aqui é 5, 3 e 2, 5, 3 e 2. Aí a gente fazendo aqui a soma. Ó. Esse aqui é 5. Ou 5 não, é 6. Porque aqui só tem, na primeira linha só tem o 6. 4 mais 1 mais 2. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 0 mais 2, 2. 2 mais 3, 5. Mais 0, 0. 4 mais 5. 9. 9. E aqui é 0, então não vou escrever. Então, qual é o resultado aqui? De 18 vezes 532? 9.576. 9.500. Tá ótimo, Lívia. Participe mesmo. 9.576. Tá vendo como é fácil? E a última lá, que era de mais números ainda. Limpar todos os desenhos. A última, que era de mais números ainda. Tá aqui, ó. Lembrando, ó, a gente vai fazer, ó, a diagonal. A gente vai fazer primeiro a multiplicação de cada número e colocar dezena em cima e unidade embaixo. Então, 5 vezes 6, 4 vezes 5, 0. Ah, outra coisa. Qualquer número multiplicado por 0, ó, olha a linha aqui, a coluna aqui do 0. É sempre 0. Porque a última aula eu já falei. Imagine, 0 vezes o número 5. É 0 vezes o número 5. Então, eu não conto o número 5. É 0 vezes esse número. Aí aqui, ó, tá tudo 0. E aqui eu fiz todas as multiplicações, mas lembrando que é importante vocês praticarem essas multiplicações. Aí, bora lá. Aqui na primeira diagonal, só tem o número 0, então é 0. 5, 2 mais 3. 5. 5. 2 mais 8. 10. 10. 10 mais 1. 11. Agora aqui, 7. Mais 6, 17. Só que a gente não pode botar o 17. Então, o que a gente faz? Só o 7 e o 1 vai aqui para cima. Aí, bora lá. 5 mais 4, 9. Então, 1 mais 9 dá 10. Só que eu não posso colocar o 1. Então, o 1 também vai aqui para cima de novo. Vai para a próxima diagonal. 4 mais 8, 12. 12 mais 1. 13. Aí o 1 também, ó, passa para a próxima. Para a próxima. 1 mais 9, 10. 10 mais 1, 11. Só que aqui também... E aqui, ó, 0 mais 1, 1. Aí aqui vai. 125 vezes 9.046 é 113 mil... Não é 113, é 1 milhão... 1.130.750. 1.130.750. Parece difícil, mas é super fácil, não? Gente, aí na questão 2 era: faça a multiplicação de um número usando o método tradicional e o método hindu.
Eu vou deixar aqui o método hindu e vou fazer esse mesmo número aqui usando o método tradicional. Vamos ver se a gente sabe. Ó. Então, é 125 vezes... Eu vou botar só um pouquinho mais para cá. Vezes 9.046. Que é vezes. Vou botar aqui um X. Eita. X. Que é vezes. Ah, ele vai me dar. Então, vezes. Então, faça a multiplicação aqui. Peraí. Na multiplicação, eu vou multiplicar cada número de baixo pelo de cima. Então, bora lá. 6 vezes 5. Ó, tá aqui, viu? A maioria, todos já estão aqui. 6 vezes 5, 30. 3 aqui para cima. 3 dezenas. 6 vezes 2, 12. Mais 3. 12 mais 3 dá 15. Quer ver? Vai ficar bem em cima. Ficou, mas tá bom. Aqui ficou 15 e aqui subiu uma dezena. 6 vezes 1, 1 mais 1, 7. Então, 6 vezes 125, a gente já sabe que é 750. 4 não é dezena. 4 aqui embaixo ó, é dezena, certo? Se é dezena, ó, tá nessa linha daqui. Eu não posso, não tem unidade. É como se eu tivesse 40 vezes 5, 40 vezes 2, 40 vezes 1. Então, é 40. Aqui é como se eu tivesse 40. Então, é como se aqui eu já tiver... Eu não posso colocar nada na unidade, porque eu vou estar multiplicando a dezena. Então, aqui, ó, vou botar até... Aqui pra gente saber que não é nada. Mas esse aqui não vai dar certo, não. Peraí. Botar vermelho quadrado, pra gente saber que aqui não posso botar nada. Acho que não vai dar pra botar todos os números, mas bora lá. 4 vezes 5 dá 20. Dá 20. 9. Eita, 20. 20. Então eu coloco o 2 embaixo e o 0 embaixo e o 2 em cima. Aí 2 vezes 4 vezes 2. 8. 8 mais 2, 10. Aqui também é 0. 10. E aqui vem 1. Então, 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Porque não vai caber todos os números. Faça aqui. Pronto, tá aqui. Então, lembrando que aqui, como era dezena, eu não botei nada na unidade. O 0 agora aqui, ó, ele é centena. Então, não vou botar nada na... Então, eu não vou colocar nada nem na unidade, nem na dezena. É como se eu colocasse aqui, ó. Aqui eu não posso botar nada na dezena ou na unidade. E aqui eu não posso botar nada nem na unidade, nem na dezena. Fica assim. Pronto. Agora, bora lá que todo número multiplicado por 0 é 0. Então, aqui eu só vou só escrever os 0. Porque todo número multiplicado por 0, 0. Isso. E o último, multiplicado 9 por todos os números. Só que agora, ó, unidade de milhar. Então, se é unidade de milhar, eu já tenho que começar na unidade de milhar. Então, nada de dezena, nada de unidade, nada de dezena e nada de centena. Já começa aqui na unidade de milhar. Então, bora lá. 9 vezes 5, então, 45. Fica 5. Aqui sobre o 4, que é 40. 4 vezes 2, 18. 18 mais 4, 22. Dá 2. 22. Então, aqui é o 2. Sobe o 2. E 9 vezes 1? 9 vezes 1 dá 9. 9 mais 2 dá 11. Estão pior do que eu. 11. E lembra de colocar exatamente o número de baixo no lugar certo. E aqui ainda é fazer a soma. Agora aqui a gente vai somar. Ó, ficou todo feio ainda. É porque o número é maior do que eu estava pensando. Então, bora lá. Mais. Aqui a gente soma agora. Lembra que a multiplicação, a gente multiplica cada número de baixo pelo de cima e depois soma. 0, aqui então é 0. Vou até fazer assim. Aqui embaixo é 0. 5 mais 0,
5. 7 mais 0 mais 0, 7. Olha aqui embaixo, ó, tem 750, ó, aqui embaixo no nosso resultado do Hindu, ó, tá vendo? 750. Aqui a gente já está no processo. 5 mais 5 dá 10. 1 sobe. Lembra que subiu 1. Aqui ficou 1. 1 mais 2, 3. 1 mais 2, 3. Muito bem, quem colocou o 3. 1 mais 1, 1. Ou, porque 1 mais 1 não, ficou 1 e desce o outro 1. Então tá aqui o resultado. Eita, peraí. 1 e 1. Então tá aqui o resultado, ó. 1 milhão, Peraí, foi que eu errei. É porque eu botei mais 1 do que precisava. 1 milhão, 130 mil e 150. Tá vendo? Qual foi o jeito que vocês acharam mais fácil? O hindu ou o tradicional? Hindu. Tá vendo? Hindu. Mas o hindu, na hora de fazer no caderno, daria muito trabalho também, né? Que a gente teria que ter já a tabelinha pronta, que só escreveria. Mas é um método super fácil também de fazer, se você quiser desenhar a tabela. Então, são duas formas. As duas vão chegar no mesmo resultado, ó, 1.130.750. As duas chegarão no mesmo resultado, só que a estratégia usada é diferente. Ainda existem outras formas de fazer também multiplicação. A gente aprendeu essas duas. E lembrando, gente, na multiplicação, se você está multiplicando a unidade, você vai escrever o número na unidade. Se você está multiplicando de baixo o número da dezena, então você vai pular a unidade, já escreve o número, o resultado, embaixo da dezena. E assim por diante. Por isso que aqui eu coloquei, ó, esses quadradinhos para a gente lembrar. Então, aqui está o resultado. Não é que o método hindu seja mais difícil, não. Eu também acho o método hindu mais fácil. Só que o jeito que a gente aprendeu foi esse método aqui na hora de fazer uma avaliação, de fazer uma prova, é muito mais rápido, porque a gente já aprendeu ele faz tempo. Mas o método hindu, eu concordo com vocês. Ele acaba sendo mais fácil se você já tivesse o modelo pronto, né? Então, como a gente já aprendeu o método hindu, agora a gente vai aprender as outras propriedades da multiplicação. Então, página 54 e 55, atividade passada semana passada. Assim como a adição, lembra que na adição a gente também tinha como a propriedade comutativa, associativa e o elemento neutro, a multiplicação também tem. Na propriedade comutativa, não importa a ordem que eu escrever minha multiplicação, o resultado vai ser o mesmo. Eu posso multiplicar 24 por 2 ou 2 por 24. Aqui, por exemplo, nessa questão anterior, em vez de eu botar 125 por 9.046, eu podia botar em cima 9.046 e embaixo o 125, que ia ser menos desenho, ou menos adições para fazer no final. Então, eu posso trocar a ordem se for mais fácil. Então, não importa a ordem que eu colocar, o resultado vai ser o mesmo. Associativa. Eu posso associar aqui, ó. Eu tenho 2 vezes 18 vezes 5. Eu posso fazer 2 vezes 18, depois o resultado vezes 5, ou eu posso aqui, olhando aqui, eu já sei quanto é 2 vezes 5. 5 mais 5, 10. Então, é muito mais fácil fazer 10 vezes 180 do que 2 vezes 18. Aí, vou somar 18 mais 18, dá 36. 36 vezes 5. Então, vai dar muito mais trabalho do que eu fazer 2 vezes 5, 10. 10 vezes 180, aí eu só coloco o zero. Então, vezes 18, 180. Porque eu só preciso colocar o zero, porque eu já aprendi na última aula. Eu repito o zero. Se eu tivesse 10, 100, 1.000, 10.000, eu só repito. Então, e o elemento neutro, diferente da adição? Qual era o elemento neutro da adição? Quem lembra? Da adição. O número que a gente soma e repete o número. Numa adição. Se eu somar 5 para dar 5, o resultado ser 5, eu vou somar 5 mais o quê? Jefferson, qual é o número que eu somo mais 5 que dá... que eu somo mais 5 que dá 5? 2. Não, se eu somar 5 mais 2, dá 7. 5 mais 1 dá 6. Pensa, 5 mais 0. Então, o elemento neutro na adição, qualquer número que eu vou somar, o número que eu vou somar que vai dar repetir o número é 0. 8 mais 0 dá 8.
10 mais 0 dá 10. Já na multiplicação não é 0, porque se eu multiplicar qualquer número por 0, é 0. 0 é um elemento, o resultado do 0 multiplicado por qualquer número é 0. O elemento neutro da multiplicação é o número 1, porque é aquele número uma vez. Então, 1 vezes 80 é 80. 1 vez 1545 é 1 vez 1545. Então, é 1545. Então, o elemento neutro na multiplicação é 1. Na adição é o 0, que não, é o que não muda o resultado. Então, vamos lá para a atividade da semana. Eu botei aqui a questão 60 e 61, que elas têm, você pode usar as mesmas estratégias. Ele bota aqui, ó, o produto de 12 vezes 15 vezes 2 fica mais fácil se eu fizer 12 vezes 2 vezes 15. 2 vezes 15 é 15 mais 15. Quanto é 15 mais 15? 15 mais 15, 30. Então, eu tenho 30 vezes 12, que foi o que sobrou aqui, ó. 30 vezes 12. Porque na multiplicação eu não posso, como na adição. Se aqui fosse uma adição, eu poderia botar um em cima do outro. 12 mais 15 mais 2. Na multiplicação, não. Eu tenho que multiplicar dois produtos por vez, para armar a conta. Então, eu separei aqui o 15 vezes 2 e depois o resultado eu multiplico pelo que sobrou. Então, dá 30 vezes 2, que dá 360. Então, bora lá aqui na questão do livro. 36 vezes 5 vezes 4. 36, ou 3 vezes 5, não, vezes 25. 36 vezes 25, não sei, eu teria que armar a conta. Mas 25 vezes 4. 25 mais 25 dá 50. Então, 50 mais 5, ou 25 vezes 4 dá 100. 100 é fácil ou é difícil multiplicar por 360? 360 vezes 100. Fica fácil ou fica difícil? Quando eu tenho um 100 aqui, eu faço o quê? Eu repito o número da frente, 360, e eu coloco quantos zeros? A mais? 2. Quantos zeros eu tenho no 100? Eu coloco a quantidade de zeros que eu tenho no 100. Então, ó, eita, é 36, gente, peraí. É 36 e eu repito a quantidade de zeros. Então, 36 vezes 100 é 3.600. Continuando. Aqui, ó, 5 vezes 45 vezes 2. 5 vezes 45. 45 vezes 2 dá 90. Até que não é difícil, não. Mas é muito mais fácil. 5 vezes o número 2 ou 2 vezes o número 5. 5 mais 5. 5 mais 5 dá 10, né, gente? Então, aqui ele pede para você fazer assim. 5 vezes 2 vezes 45. Seria assim. Então, 5 vezes 2 é igual a 10. 10 vezes 45 é igual a, eu repito, 45 e coloco um zero, porque não é o zero que eu tenho no 10, eu repito o zero. E o último aqui da questão, 9 vezes 8 vezes 5. 9 vezes 8 dá 72. Mas é muito mais fácil eu botar 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 8 vezes 5. Então, dá 9 vezes 40. Quanto é 4 vezes 9? Aí você tem que lembrar da tabuada. 4 vezes 9 é 36. Então, 36. Cadê? 36. E como 40 tem um zero, 360. Então, aqui, ó. Esse número aqui, 9 vezes 8 vezes 5, é a mesma coisa de 9 vezes 40. 9 vezes 40, 9 vezes 4, 36. Então, eu só coloco o zero que tá faltando, 360. Aí, aqui na página... Peraí, deixa eu limpar. Questão 61 é a mesma coisa. Só que eu vou pegar aqui só as questões que são mais... Talvez dê mais trabalho. Então, bora lá. Tá demorando mais do que eu tô pensando nessa aula. 2 vezes 15 é 30. 30 vezes 36. Aí a gente tem que fazer o cálculo. 1080. O resultado.
Aí, então, aqui é a estratégia. Você pode fazer... Aqui você poderia armar a conta. 30 vezes 36. Então, 18 vezes 5 vezes 4. Aí eu faço 18, ou 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. Então, 18 vezes 20 é igual a 2 vezes 18, 36. Lembra que eu falei ainda agora? 36, e como o 20 tem o 0, 360. Aí aqui eu já peguei essa daqui. Quem sabe me dizer essa daqui sem eu dizer? 12 vezes 0 vezes 1. Qualquer número que a gente multiplique por 0. 20 vezes 0. 0. 0. Então, como aqui tem um 0, não importa os outros. Se já tem um 0 e é uma multiplicação, então o resultado dessa conta é 0. Ó, e aqui, ó, já que já não tem 0, aqui tem 1. Quanto é o resultado dessa conta aqui? Eu posso até ignorar o 1. É quase 12 mesmo. Mas é 12, só que eu coloco o 0 do 10, né? Então, 12 vezes 10 dá 120. Porque eu não preciso considerar esse 1. Eu peguei essas que eram as mais trabalhosas. As outras dá para fazer tranquilo. Ou se você tiver qualquer dúvida na correção que eu vou mandar no final da aula, aí vocês corrigem. Lembra, gente, que é muito importante, depois que a gente faz todo esse apanhado, depois que você faz a atividade e eu mandar a correção, você corrigir questão por questão. Porque às vezes a gente está achando que está com a questão certa, mas a nossa linha de raciocínio não foi. Então, vale a pena rever, tentar olhar a resposta, ver por que aquela resposta foi daquele jeito e refazer sua questão. É importante você refazer. Tentem, quando você estiver em casa, refazer a sua questão também. O que você tiver errado, você primeiro estuda como foi a linha de raciocínio que tem lá na correção. Depois você fecha a correção e faz de novo, porque aí você consegue aprender mais. Se você quer aprender, é exercitando. Matemática é exercício. Então, continuando, raciocínio. Então, aqui, ó, a questão 63, na loja de Bruna, ela vendeu 84 peças de roupa em outubro. Então, aqui a gente já sabe que outubro foi 84. Em novembro, ela vendeu o dobro. Se é o dobro, é quantas vezes? O dobro é quantas vezes? 2 vezes a mais. 2 vezes. Então, 84 mais 84 seria 4 mais 4, 8, dá 168. Okay. Aqui dá 8 e 2 vezes 8 dá 16. Então, 168. Então, aqui a gente... E aí a gente sabe o de novembro. Novembro foram 168 peças. Dezembro foi o triplo da venda de novembro. Então, o triplo de 168. A gente já sabe qual é o dobro de outubro. Então, o triplo é 168 vezes 3. Aí aqui a gente pode armar a conta. 168 vezes 3. Aí lembra que na multiplicação eu vou multiplicar cada número. 8 vezes 3 dá 8 mais 8, 16. Mais 8, 24. 24 subiu 2. 6 vezes 3 dá 18. 18 mais 2, 20. 20. Aqui subiu 2 também. 2 ou 3 vezes 1, o elemento neutro, então 3 vezes 1 é o mesmo número, 3. Mais, não tinha sobrado 2, então aqui vai ser 3 mais 2, 5. Então, 3 vezes 168 é 504. Então, dezembro é 504. Aí aqui ele quer saber quantas peças ela vendeu no trimestre. Então, a gente vai somar 504 mais 168 mais 84. Aqui é uma soma, que a gente vai somar. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. 16 foi 1. 8 mais 6, 14. Mais 1, 15. Eu estou indo rápido só porque isso aqui é para vocês já terem pensado. Aqui dá 15. Então, 15, 5 mais 1, 6 mais 1, 7.
Então, quantas peças de roupa ela vendeu no trimestre? Outubro, novembro e dezembro. Ela vendeu 756 peças. Aqui é a quantidade de roupas que ela vendeu no trimestre. Entenderam? Então, é linha de raciocínio que a gente tem que seguir. A gente vê se a linha de raciocínio da gente está certa. A questão seguinte também é mais ou menos nessa pegada. Ele fala que Fábio tem 32 bolinhas de gude. Fernando tem o dobro de Fábio. Joaquim tem o triplo de Fernando. E Francisco tem o quádruplo de Joaquim. É quase isso. Então, você vai pegar o resultado de um, multiplicar pelo dobro, depois vai pegar o resultado do outro, multiplicar pelo triplo, e vai dar o resultado de cada um. Nessa outra, não precisa somar, vai precisar dar o resultado de cada um. E, para finalizar as questões de hoje, foi a que vocês mais tiveram dúvidas, foi essa daqui. A calculadora de Fernando está com as teclas 6 e 8 quebradas. Então, é como se ele tivesse uma calculadora, só que a tecla 6 e 8 está quebrada. Só que ele precisa calcular, ó, 16 vezes 4.802. Ele tem o 6 aqui no 16 e o 8 aqui, ó, no 402. Ou 4.802. Então, ele precisa arrumar uma estratégia de fazer esse cálculo sem usar o 6 e sem usar o 8. Então, o que foi que ele fez? Ele fez, ó, 2 vezes 2, vezes 4, vezes 2, vezes 2.401. Vocês acham que esse cálculo dele está correto? 16 vezes 4.802 é esse cálculo aqui. 2 vezes 2, vezes 4, vezes 2, vezes 2.401. Sim ou não? Quem diz sim? Quem diz não? Eu digo que não. Você acha que não? Então, bora lá. 16 vezes 4.802, certo? Aqui eu vou fazer o cálculo com vocês para vocês verem se o dele estava certo. Dá 76.832. Grava isso aqui. Vou até copiar aqui, ó, para a gente ver depois. 76.832. Ele fez o seguinte, vou zerar aqui. Ele fez 2 vezes 2. Eita, peraí que não zerou, não. 2 vezes 2, vezes 4, vezes 2, vezes 2.401. Deu o mesmo resultado? Vou colocar aqui do lado, tá? Ai, não tem como eu colocar do lado. Deu 76.832. Deu exatamente o mesmo resultado. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Eu não copiei esse aqui, não. Esse aqui foi o que eu não copiei. Eu copiei foi o outro. Não, peraí. O que eu tô fazendo? Ah, tava aqui o número. Não tem como eu compartilhar os dois juntos, ó. Nem sabia. Então, bora lá. Aqui, ó. Deu 76... Vou botar aqui pra gente ver, ó. 76.832. Esse aqui. E o que eu tinha feito antes, ó, tá no meu Ctrl V. Vou até botar aqui do lado, tá? Ctrl V. Deu exatamente o mesmo resultado, tá vendo? Deu pra ver que deu exatamente o mesmo resultado? Uhum. Por quê? O que foi que ele fez aqui que deu exatamente o mesmo resultado? 2 vezes 2. Quanto é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é igual a 4. Então, aqui ele fez, ó, 2 vezes 2 igual a 4, vezes 4. Isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 4 dá igual a 16. Tá vendo aqui no cantinho da tela? Dá 16. Então, ele transformou 16 em 2 vezes 2 vezes 4. Ele não precisou usar o número 6, porque ele usou 2 vezes 2 vezes 4 e deu o 16 que ele precisava. E o que foi que ele fez com 4.802? Ele botou na metade, ó, 2 vezes 2.401. Ele partiu esse número na metade. Se eu botar aqui, ó, 4.802 dividido por 2, que é contra, ó, 2.401. Então, ele multiplicou esse número aqui por 2
e deu o resultado. Então, ele usou uma estratégia que não precisava usar a tecla 6 e 8. Então, se eu precisasse redigir uma explicação, ele substituiu 16 por 2 vezes 2 vezes 4 e 4.802 por 2 vezes 2.401. Ele substituiu os números para dar o mesmo resultado. Existe outra forma de calcular usando menos tecla? Existe. Que outro número eu poderia colocar aqui para dar 16? Em vez de botar 2 vezes 2, eu poderia botar o quê? 2 vezes 2 dá 4. Então, ele não precisava ter botado 2 vezes 2. Ele podia botar já 4 vezes 4, dá 16. 16 vezes... Aí ele depois somaria. Então, já daria um número a menos. Ele não precisaria colocar esse daqui, ó. Ele não precisaria colocar isso. Ele colocaria aqui já direto o 4. Aqui ele colocaria só 4. 4 vezes 4, porque 2 vezes 2 é igual a 4. E eu usaria menos números. Então, 4 vezes 4, 16. Vezes 2 vezes 2.402, que é 2 vezes 4.401. 2.401 é 4.802. Aí ele pergunta se há uma maneira de fazer esse cálculo usando uma adição. Como é que eu posso criar o número 16? Quem sabe? Como é que eu posso criar o número 16 sem usar o número 6? 10 mais 5 mais 1. 10 mais 5 mais 1. Aí, gente, preste atenção. Para eu fazer essa multiplicação, eu não posso já botar aqui multiplicar. Eu não posso clicar no multiplicar. Porque para dar 16, eu preciso que aqui, ó, dê 16. Tchum. Aí aqui eu posso multiplicar vezes 2, vezes o 2.401. Aqui eu posso. Então, prestem atenção como é que a gente deve fazer uma adição. Depois da adição, eu preciso colocar o igual para poder depois multiplicar e dar exatamente o número que é essa multiplicação. Deu para entender? Eu podia também somar 15 mais 1, 12 mais 4. Todos esses aí seriam uma adição para dar 16 e depois só era eu somar, multiplicar pelos outros. Só que depois botar 12 mais 4. Para dar o número, eu não posso chegar aqui multiplicado. Nessa calculadora aqui até que deu. Mas na do celular não dava, não. Aí 12 multiplicado por 2 por... Olha, por 2.401. Deu exatamente o mesmo resultado. Mas na calculadora dá aqui. Na do celular já não dava. Porque eu precisava apertar o igual para poder dar o resultado. Então, sempre fiquem atentos a esse pequeno detalhe. Então, continuando, só para terminar, já vou dar uma explicação da próxima propriedade da multiplicação para vocês fazerem a atividade dessa semana, tá bom? A próxima propriedade é a distributiva. O que significa isso? Que eu vou pegar um número e eu posso, em vez de usar o número 86, eu posso botar 80 mais 6. 86 não é igual a 80 mais 6? Aí eu posso pegar 80 mais 6 e multiplicar pelo número que eu teria. Aí eu vou explicar aqui como. Por exemplo, aqui é como se eu tivesse, ó, eu tenho 6 linhas, e aqui eu tenho o azulejo laranja. No azulejo laranja eu tenho 8 colunas, e no azulejo azul eu tenho 10 colunas. 10 mais 8 dá 18. Eu posso multiplicar 6 vezes 18, ou eu posso multiplicar 6 vezes 8 e 6 vezes 10. Porque a gente, como eu lembrei para vocês, na tabuada da multiplicação, a gente aprende os números unidades. A gente não aprende 85 vezes 7. A gente já aprende a unidade. Então, eu transformo aqui nas unidades e fica mais fácil fazer essa multiplicação. Aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer o parênteses. Eu sei que 18 é 8 mais 10. Aí, eu tenho que fazer a multiplicação de cada um dos números. 6 vezes 8 mais 6 vezes 10. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 10, 60. Então, 48 mais 60 é igual a 108. Então, eu tenho que ter esse cuidado aqui, ó, que o 8 mais 10 está entre parênteses. Se qualquer multiplicação, você vê esse sinal de multiplicação entre parênteses,
e uma soma depois, você vai ter que somar multiplicar cada número daqui, que está dentro do parênteses, pelo número que está antecedendo a multiplicação. Então, se aqui o número 6, você vai multiplicar o 6 vezes 8 e o 6 vezes 10. Assim como aqui, ó, por exemplo. Aqui é na subtração. É a mesma coisa. Se eu tenho uma subtração aqui dentro, ó, 5 vezes 8 menos 5 vezes 6. Então, 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 6 é 30. Então, 30 menos, ou 40 menos 30 dá 10. Nesse caso aqui, como é uma subtração, quanto é 8 menos 6? 8 menos 6, 8. Tira 6, dá 2. 2 vezes 5, dá 10. Nesse caso aqui, ele está dando um exemplo para você criar estratégias. Porque não é numa continha assim que você vai fazer. É numa conta mais difícil. Então, é sempre bom você aprender essa estratégia da multiplicação. Aqui é a mesma coisa de 5 vezes 86. Não, não é 86, não. O outro que era 18. Mas, enfim, o outro que era 18. E aqui, ó, a mesma coisa. Se vier atrás também, do mesmo jeito. O número pode vir tanto na frente como na trás. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz numa conta é a multiplicação. Se tiver uma adição e uma multiplicação, a gente vai fazer a multiplicação. Primeiro a gente multiplica os números para depois fazer... Aí aqui, ó, tá 5 vezes 8 e 5 vezes 6. Eu não posso diminuir aqui 8 menos 5. Não. Eu tenho que primeiro fazer a multiplicação para depois, com o resultado das multiplicações, fazer a subtração desses dois números. E aqui, ó, do mesmo jeito. Ele pode vir tanto na frente como atrás, a multiplicação. Aqui, ó, aí esse exemplo aqui, ó, observe como a propriedade distributiva vai funcionar. Aqui eu tenho 5 vezes 154. 154 é 100 mais 50 mais 4. Então, ele desmembrou esse número e multiplicou cada um pelo número 5. 100 mais 50 mais 4. 5 vezes 100, 500. 5 vezes 50, 250. 5 vezes 4, 20. Aí, ele somou esses que deu o resultado. Então, ele, ao invés de usar essa propriedade, colocar um número acima do outro, ele distribuiu e fez a soma e fez multiplicação por multiplicação. Na atividade da semana é importante vocês praticarem essa propriedade da multiplicação. Claro que vocês poderiam usar outra estratégia se fosse num dia normal. Mas como a gente precisa aprender essas estratégias, é igual o método hindu. A princípio parece ser bem mais difícil. Depois que a gente aprende, fica super fácil. Então aqui é importante vocês praticarem esse método. Lembra, gente, sempre de ler o que tem... Eu nunca coloco atividade da página 55. Eu sempre boto atividade da página 54 e 55. Por quê? Porque é importante você ler a página anterior para poder, às vezes, tirar uma dúvida que está na sua questão posterior, que vai vir depois. Então, sempre tenta ler. Se tiver alguma dúvida, volta no livro e lê e tira essa dúvida. Fica bem mais fácil. Então, a atividade dessa semana vai ser da página 55, que é o final dessa página que a gente trabalhou essa semana. É onde começa a propriedade distributiva. E a propriedade distributiva continua a explicação na página 56 e a atividade é da página 57. Então, a página da atividade é 57. Eu vou mandar um videozinho depois explicando a propriedade distributiva para ajudar vocês, mas lendo também o livro fica fácil. E qualquer dúvida, vocês sabem que podem me procurar no privado. Então, a atividade do Pense Mais Um Pouco, ele pede para fazer em dupla. Mas vocês podem ou fazer sozinhos, que dá também, ou fazer com algum colega por WhatsApp, alguma coisa, e vocês podem fazer juntos. Mas não precisa, vocês podem fazer sozinho, que é só para vocês entenderem algumas estratégias, algumas multiplicações diferentes. Boa semana para vocês. Quem é que está escrevendo? Tchau. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Um beijo. Tchauzinho.